noite. Olinda, 483 anos. Recife, 481. Duas cidades unidas por uma tradição geográfica, arquitetônica e cultural. Em alguns momentos da história, motivos de disputas e guerras. Com o passar do tempo, ao invés dos sobrados e ruas estreitas, o que vemos são outras características urbanas, como os edifícios e as ruas asfaltadas, abarrotadas de carros e gente. O grande desafio dos gestores e da sociedade em geral é estabelecer a harmonia entre a preservação e o progresso. Mas isso também tem sido motivo de outros conflitos. No programa de hoje, nossos convidados mostram a linha do tempo das duas cidades, analisando o presente, o futuro de cada uma. Para falar sobre o aniversário de Recife e Olinda, recebemos Carlos Bezerra Cavalcante, professor de História de Pernambuco. José Luiz Mota Menezes, arquiteto, professor de História da Cultura e Arte. Dirceu Marroquim, historiador. Todos os nossos convidados são membros do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Também estamos disponibilizando o número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião. Anote aí, 81 988 30 7098. Sejam bem-vindos. E aí vamos começar com uma pergunta bem básica, Carlos Bezerra Cavalcante. Qual a importância de se comemorar esse aniversário de duas cidades? A importância reside principalmente no fato da gente não esquecer, né? Então, está se lembrando, está se revivendo e está se trazendo para gerações mais novas, né, a história de Olinda e do Recife. Então, são duas cidades praticamente irmãs, né? Uma história tão rica que a gente precisa disseminar sempre. Uma história riquíssima. Agora, a questão dessa data, eu particularmente, eu não discordo sob o ponto de vista de história, mas sob o ponto de vista cronológico, é alguma coisa a se pensar. Porque você imagina, Duarte Coelho chegou aqui no dia 9 de março de 1535. E 3 dias depois ele já estava fundando Olinda. Quer dizer, é um pouco difícil de se entender, né? Mas o fato é que ele não foi lá para cima. Essa afirmação, essa frase atribuída a um criado dele, o Frazão, é de que eles, quando saíram de Igaraçu, eles vieram pela costa. E da costa, então, eles olharam para a colina e disseram, ó, linda situação para uma vila. O que também é um pouco romântico, né? Porque, inclusive, a gente tem que ver que a história dessa época não é história documentada, né? É uma história mais verbal, então fica muito romantismo. Pode haver muita distorção, né, também. Mas, Zé Luiz, você acredita que seja uma lenda, que seja um mito, essa frase, esse slogan? Duarte Coelho não chega apenas em 1535. Ele antes esteve aqui. E, de certo modo, a costa brasileira, essencialmente a costa do Nordeste, já era conhecida dos navegantes, mesmo aqueles como Vicente Yanes Pizon e outros. Então, sem dúvida, ele sabia porque os pilotos que navegavam fizeram o mapeamento da costa. Há mapas de 1502, onde já estão assinalados alguns acidentes relacionados com Pernambuco. Então, lógico, ele sabia que havia a feitoria, havia porto de embarque e desembarque, porque uma das preocupações na navegação é você saber onde vai ancorar o navio, onde vai embarcar, desembarcar, a existência de água. Então, não era difícil para Duarte Coelho e para os pilotos que o trouxeram depois de 35, saber que a melhor situação para aquela vila, para construir a vila, fundar, era exatamente as 5 colinas de Olinda. Inclusive, veja bem, esse ponto de apoio seria justamente na feitoria de Cristóvão Jacques, que foi de 1516 ainda, né? Depois transformou-se no primeiro núcleo de povoamento. Agora, a gente vê o quê? A Concepção Moura de Olinda. Olinda é uma acrópole, né? Lembra muito Lisboa com o Castelo de São Jorge, o Castelo de São Jorge lá em cima, né? Seria o cruzamento do Castelo de Duarte Coelho. Então, a gente vê, diferentemente do Recife, que é uma cidade ao nível do mar, semelhante a Amsterdã. Então, a gente vê claramente que a origem urbana de Olinda tem uma concepção moura através do português. E o Recife tem uma concepção neerlandesa através dos holandeses, né? Então, isso tem muito a ver
com o início da colonização. Desde o início, Recife e Olinda vão criando uma proximidade, essa proximidade vai gerando harmonia e vai gerando conflito nem também. Sempre, nem sempre. Olinda, o Recife era o porto de Olinda, né? Em princípio era o porto de Olinda. Mas com a presença dos holandeses aqui, o holandês quer dizer, quando eu digo holandês, eu digo neerlandês de uma maneira geral. Então, eles vindo para cá, ele era eminentemente comerciante. O holandês, ele chegou, inclusive na Revolução da Lã, ele desbancou até a Inglaterra. Então, eles queriam comercializar. Então, eles queriam estar perto do porto, porque do porto, então, eles conseguiam levar toda a produção do... Vamos ouvir, Dirceu. Eu queria a tua opinião sobre isso que acaba também se atribuindo às duas cidades. De repente, Recife e Olinda, cidades irmãs. Como você vê isso? Você acha que é uma colocação bem apropriada? Tem um texto que Gilberto Freire escreveu em 78, que é um texto que eu achei muito feliz. É um texto que acabou sendo pouco conhecido, ele já estava numa fase que tinha passado os grandes clássicos e ele estava naquela fase meio no limbo das ciências sociais no Brasil como um todo. Só depois ele foi retomado. E aí ele escreveu um texto chamado Recife e Olinda, que ele diz assim, olha, essa história de tratar Recife e Olinda como um binômio é errado. Tem que ser Recife e Olinda. Tratar isso como se fosse um único nome que significasse tivesse um único significado, porque a ligação entre o Recife e Olinda e vice-versa era feito o istmo e as cidades eram conectadas quase que umbilicalmente. Então, ele faz uma narrativa dizendo que é como se fosse uma mulher de duas faces. Ele trata a mulher por conta do feminino, a cidade. Então, quem vinha do porto, olhava, via uma senhora com uma face robusta, larga, que via as duas cidades do mar, mas ao mesmo tempo, se visse de cima, tinha um perfil esguio. Então, essa ideia de que Recife e Olinda, ela tem que deixar de ser um binômio e tem que ser vista de maneira integrada, é uma coisa que é absolutamente fascinante. Então, apesar de existir momentos de rupturas, momentos de harmonia, essa perspectiva que Carlos Bezerra Cavalcante comentou, de que é preciso olhar essas cidades e a importância da memória desses significados atualmente, é fundamental para a gente compreender esse cenário hoje. José Luiz, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco na história de Nassau, falar da importância de Nassau, o legado de Nassau para o Recife. Mas eu queria agora pegar um pouco da tua fala, alguma referência a Duarte Coelho. Assim como Nassau deixou um legado importantíssimo para a cidade do Recife, Duarte Coelho, ele deixa o quê de importante para Olinda? Veja só, Duarte Coelho, ele não vem para explorar, ele vem para civilizar. Ele era um homem de pulso, bom político, e sabia o que iria ter como resultado. Essa expressão sustentabilidade é uma expressão moderna, mas ela já existe no que se chamava os parâmetros de uma capitania hereditária. Era necessário que houvesse esta sustentabilidade, porque sem ela não haveria civilização, nem ocupação e nem permanência. O grande trabalho de Duarte Coelho foi trazer da Ilha da Madeira a cana-de-açúcar. Então, veja que a coisa é bem clara quando os parâmetros para a escolha do lugar, que são parâmetros urbanos, e eu poderia dizer, são dos mais modernos. Ele escolhe a colina, como a maneira das cidades medievais, como a maneira de Viana do Castelo, onde vinha a maioria dos habitantes de Olinda no primeiro século, escolhe a grande planície com terra apropriada para a cana-de-açúcar, com o sistema de circulação desse produto pelo rio, e escolhe o porto, um porto ligado a Olinda. Ele quis fazer um porto em Olinda, mas a Pedra do Inglês, as dificuldades de profundidade não permitiam um porto perto do Carmo, nem sequer uma feitoria velha como se desejava. Então ele estabelece o porto no Recife, onde inclusive já Pero Lopes de Souza, em 1630, faz referência, e onde inclusive há um rio chamado Rio dos Afogados,
que no Diário da Navegação de Pero Lopes de Souza há referência. Quer dizer, o Rio dos Afogados, junto do bairro de Afogados, já é referido em 1530. Então, o grande legado de Duarte Coelho é a instalação dentro dos moldes das vilas e cidades do mundo ibérico e com a consolidação de lugar da sede, administração, portanto, da produção e do comércio com o embarque. Okay. Esse é o grande legado. Deixando ainda o legado para um pouco mais adiante, Carlos Bezerra, possivelmente para o próximo bloco, mas eu queria entender um pouco essa escolha de Nassau para vir para Pernambuco. Inclusive, nas pesquisas que a gente faz, às vezes, não sei se equivocadamente ou não, há indicações de que Nassau teria sido ou teria nascido na Alemanha e não na Holanda. Não tem a dúvida. Ele nasceu então, assim, você confirma que Nassau é alemão e que depois ele vai para a Holanda, ou, enfim, chega um momento em que ele chega no Recife. Veja bem, Nassau, ele era sobrinho do João Maurício de Nassau, que era o príncipe. Né? Porque Nassau, esse daqui nunca foi príncipe, ele foi conde. Então, o que é que acontece? Esse tio dele, inclusive, ele é responsável pela formação do exército que ganhou a Guerra de Flandres. Né? E esse exército, de certa forma, veio para cá. Então, quando às vezes se tenta desmerecer o que as tropas pernambucanas, luso-pernambucanas, né, fizeram, foi um feito realmente, né? Porque através da estratégia, principalmente de Dias Cardoso, nós conseguimos uma realização que admirou o mundo, principalmente a Portugal. Né? Agora, o que acontece com Maurício Nassau é que ele veio, de certa forma, bem intencionado. Embora ele fosse um gerente, ele assinasse contrato, tivesse direito até do saque, né? Mas ele trouxe Franz Post, ele trouxe Guilherme Piso, quer dizer, ele trouxe uma gama de pessoas, né, que vieram estudar esse mundo desconhecido. É o caso, por exemplo, nós tivemos as primeiras estudos de eclipse, que aconteceu inclusive no Sol. Eclipse do Sol, que foi registrada. Né? Os primeiros jardins zoobotânicos com estudos, o estudo da fauna e da flora nordestina. Né? Quer dizer, aqui nós tivemos a primeira Assembleia Legislativa da América Latina, né? E muitas outras coisas que a presença de um povo de primeiro mundo conseguiria. Agora, Nassau, na realidade, ele era uma pessoa a serviço da Companhia das Índias Ocidentais. Não é essa pessoa simplesmente boa demais. Exatamente. Então, a gente dá continuidade a essa nossa conversa no próximo bloco e a gente volta daqui a pouquinho.